Eu saúdo a todos vocês, meus amados amigos e irmãos, com a santíssima paz do Senhor. Eu dou graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Neste vídeo que eu estou gravando, eu irei falar sobre alguns assuntos relacionados à Escritura, à Bíblia Sagrada. No dia 10 de dezembro de 2022, eu falei acerca de alguns assuntos no Dia da Bíblia, na congregação onde eu congrego, a qual é a igreja sede na cidade de Navegantes, Santa Catarina. Porém, devido ao assunto ser um pouco extenso em relação ao tempo que foi concedido não somente a mim, mas como também a todos os demais irmãos que iriam também expor os assuntos que lhe foram confiados a explanar no Dia da Bíblia, eu não tive possibilidade de explanar todo este conteúdo conforme o tempo que nos foi disponibilizado. Por isto, eu estou gravando este vídeo no dia de hoje para trazer à memória tudo quanto eu citei naquele dia, mas de uma forma mais tranquila, onde eu poderei explanar e explicar com a maior calmaria. Começaremos pelos profetas. Como bem sabemos, é muito explícito na Escritura que profetas são todas as pessoas que Deus mantém contato com elas, seja isso de modo bem particular, bem pessoal, como também através de um ministério que Deus estabelece na vida de quem Ele escolhe para profetizar para os povos ou para alguém em específico, para reinos, para nações, para assuntos que irão acontecer. Esses são os profetas, os quais até o dia de hoje existem, pois jamais eles foram abolidos. De toda forma, é Deus quem escolhe quem ele irá se manifestar, conforme nós vemos o próprio Deus falando para Arão e para Miriam no capítulo de número 12 do livro de Números. Você pode ler. Então começamos pelo primeiro profeta citado na Escritura, conforme está escrito a respeito dele, tanto na carta aos Hebreus, como também na carta que foi escrita pelo nosso amado irmão Judas, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, por parte da carne. Enoque foi o primeiro, o sétimo depois de Adão, seguindo então toda a sequência. Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Arão, Miriam, Eudade, Medade, Balaão, Josué, Débora, Gideão, Samuel, Davi, Natã, Gade, Zadok, Gedutum, Uda, Aías, Semaías, Ido, Hanani, Jeú, Obede, Azarias, Micaías, Elias, Eliseu, Azarias, filho do sacerdote Joiada na época do rei Joás, Jaziel, Eliezer, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E não podemos esquecer de forma nenhuma do nosso amado irmão Jó, o qual também era um profeta. Do mesmo modo, nós vemos outros profetas citados na Escritura, como nós vemos no Novo Testamento, embora também não posso de forma alguma deixar de fazer menção que na Escritura existem muitos profetas, os quais foram feito menção, porém não estão citados os nomes deles, pois um exemplo muito claro disto é o profeta que veio de
Betel, o qual profetizou contra Jeroboão. Nós vemos no caso do mordomo de Acabe, o qual alimentava profetas escondidos para Jezabel não os matar, e tantos outros, os quais não estão citados os nomes, mas eram profetas, e muitos deles estão nessa mesma situação. Seguindo no Novo Testamento, conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, lá diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, e assim cita o nome de alguns. Mas começaremos pelo primeiro. Um homem chamado João Batista, o qual veio preparando o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Zacarias, um sacerdote da família de Levi de Arão, e a sua esposa também, da mesma casa, chamada Isabel, a qual é prima de Maria. Um grande homem de Deus, o qual verdadeiramente Cristo disse que tanto maior do que um profeta ele é, pois dos quais nasceram de mulher ninguém é maior do que João. Assim nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos homens como Ágabo, o qual profetizou acerca da prisão que o apóstolo Paulo iria receber se fosse para Jerusalém. E assim se cumpriu perfeitamente. Do mesmo modo, este mesmo Ágabo profetizou que haveria uma grande fome em toda a terra, e assim se cumpriu perfeitamente. De igual modo, nós vemos outros profetas, como Judas, Silas, 4 filhas profetisas que Felipe, sim, o mesmo que foi escolhido juntamente com Estevão, Felipe tinha 4 filhas profetisas, as quais estão citadas em Atos dos Apóstolos. De igual modo, nós vemos Manaém, Níger, Lúcio, nós vemos Barnabé e o apóstolo Paulo. Esses são os profetas citados no Novo Testamento. Seguiremos agora para os sacerdotes. Como bem sabemos, o primeiro sacerdote que foi mencionado na Escritura se chama Melquisedeque. Este é um sacerdote eterno, o qual está descrito sobre um pouco de quem ele é na carta que foi escrita aos Hebreus. Sem princípio nem fim de dias, sem genealogia, mas permanece para sempre, sendo semelhante ao Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Melquisedeque, o qual tem o seu nome por interpretação, Rei de Paz, Rei de Salém. Seguindo para o livro de Êxodo, nós vemos um outro sacerdote, o qual se tornou sogro de Moisés, chamado Jetro, também conhecido como Reuel. Nós vemos isso quando Moisés fugiu da face de Faraó, e assim, conhecendo a sua esposa e tendo agora Jetro como seu sogro. De igual modo, nós observamos que após Deus estabelecer a antiga aliança, na época do tabernáculo, após a saída dos filhos de Israel do Egito, Deus escolheu da tribo de Levi, dos filhos de Arão, para seguir o sacerdócio. Pois, de todas as tribos de Israel, as quais são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser, e ainda uma filha chamada Diná, que também Jacó gerou. Dentre essas tribos, Deus tirou José e colocou seus filhos, colocou Efraim e Manassés. Tirou Levi e separou para ser pessoas que estariam ministrando diante dele como primícias para Deus. De Levi, o qual gerou 3 filhos,
Gerson, Coate e Merari. Coate gerou Arão. De Arão nasceu Moisés, Arão e Miriam. Através de Arão, filho de Arão, filho de Coate, Deus estabeleceu, como eu já havia mencionado, o sacerdócio. Desta maneira, em todos os quais nasceram de Arão, seguiriam tanto o sacerdócio como o sumo sacerdócio. E assim nós vemos até o fim, quando Cristo veio, consumou todas as coisas e rasgou o véu, estabelecendo assim uma nova aliança. A respeito destes homens, nós vemos que o primeiro da antiga aliança se chama Arão. Os filhos que Arão gerou foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os dois primeiros começaram a ministrar dentro do templo. Porém, após eles terem oferecido fogo estranho diante de Deus, Deus os consumiu, Deus os matou, como nós vemos no capítulo de número 10 do livro de Levítico. Assim, foi transportado a primogenitura para seguir a linhagem sacerdotal para Eleazar, o qual era, neste caso, o terceiro mais velho, pois Nadab, o primeiro, morreu juntamente com Abiú. Sobrou então Eleazar e Itamar. E assim nós vemos que após Deus mandar Arão subir o monte para que Deus o recolhesse, juntamente subiu Eleazar para tomar o lugar do pai. Assim os sacerdotes, ou sumo sacerdote, ele verdadeiramente se aposentava quando ele morria, e o filho dele primogênito era o qual tomava a sua posição, e o outro continuava sendo sacerdote. Lembrando que entre o sumo e o sacerdote existia uma grande diferença, pois o sacerdote ele administrava dentro do templo, sim, porém ele jamais poderia executar o trabalho de fazer a grande expiação uma vez por ano, entrando no Santo dos Santos. Como assim, apenas o sumo sacerdote era permitido uma vez por ano adentrar e executar a ordem divina do nosso Senhor Todo-Poderoso. Seguiremos agora para os reis. Como bem sabemos, o primeiro rei que Israel teve se chama Saul. Na época do profeta Samuel, Israel pediu um rei e Deus escolheu, sim, Deus escolheu Saul para ser o governante, para ser o pastor do rebanho do seu povo. Ele governou durante 40 anos, mas tendo desagradado ao Senhor Deus, Deus rasgou o reinado dele e deu a alguém melhor do que ele, como o próprio Deus. Assim usou essas palavras para Davi, filho de Jessé. Davi governou durante 40 anos e foi repassado para o seu filho, chamado Salomão, o qual também governou Israel durante 40 anos. Porém, no final da sua vida, tendo ele o coração pervertido, pois deu ouvido às suas muitíssimas mulheres a adorar outros deuses em sua velhice, ele teve o reinado rasgado diante de Deus. E Deus deu ao servo dele, chamado Jeroboão, filho de Nebate, deixando apenas 2 tribos para ele, para a casa dele, a qual seguiria através do filho dele chamado Roboão, deixando apenas Judá e Benjamim. Assim, Jeroboão governou Israel, todas as demais tribos. Eu mencionarei primeiramente o nome dos reis que houveram em Judá
e Benjamim, através da casa de Davi. Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atália, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Esses foram todos os reis de Judá, sendo o último deles Zedequias, o qual foi levado cativo, juntamente com todo Judá e Benjamim, para a Babilônia. Em sequência, nós observamos os reis de Israel, os quais sucederam após Jeroboão, filho de Nebate. Todo Israel teve uma linhagem terrível de reis horrendos, os quais trouxeram uma grande desgraça para todo o povo. Assim, depois que Jeroboão, filho de Nebate, morreu, veio Nadab, Baza, Elá, Ziri, Tibni, Oni, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Oséias foi o último rei que governou as 10 tribos de Israel. Ele foi levado cativo pelo rei da Assíria, o qual se chama Salmaneser. E assim, todo Israel foi levado cativo. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, subjugou sobre todos os reinos que existiram na face da terra naquela época. Até o tempo que Deus trouxe da deportação o povo para outra vez habitarem em Israel. Seguiremos a respeito dos apóstolos. Como bem sabemos, a princípio o Senhor Jesus Cristo escolheu 12. Ele escolheu Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Simão, Lebeu e Judas Iscariotes. Assim, Judas, tendo traído nosso Senhor Jesus Cristo, ele tirou a própria vida e foi para o próprio lugar que ele deveria ir. Então, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos lançaram sortes diante de Deus e o Espírito de Deus escolheu o novo sucessor de Judas para que se cumprisse a Escritura: fique deserta a sua habitação e tome outro o seu bispado. Judas então foi substituído, tendo lançado sortes diante de José e diante de Matias. Matias foi escolhido para tomar o apostolado. Ainda, Deus escolheu outros 2 apóstolos, o qual se chama Saulo, o apóstolo Paulo, e Barnabé, como nós vemos no capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Barnabé foi chamado de apóstolo, totalizando assim 15 apóstolos. E todos eles verdadeiramente passaram uma extrema perseguição e praticamente todos foram assassinados, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, o primeiro sendo assassinado por Herodes, sendo degolado, Tiago, irmão do apóstolo João. Assim, nós vemos na segunda carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 6, o apóstolo Paulo mencionando para Timóteo que ele já estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da partida dele já estava próximo. Ele foi assassinado. De igual modo, todos os demais foram crucificados,
atravessados por flechas, queimado vivo, atravessado por lanças. E segundo dados históricos, o apóstolo João, ele morreu de velhice no ano 103 depois de Cristo, na cidade de Éfeso. Embora todos esses detalhes que eu citei a respeito da morte são dados históricos, nós não vemos provas bíblicas detalhadamente a respeito da morte deles, pois apenas está citado a morte de Tiago e a morte do apóstolo Paulo. Eu dou graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, por estar explanando a respeito deste assunto da Escritura para vocês, meus amados amigos e irmãos. A paz do Senhor a todos.